Antes, no início do mundo, só havia noite. Tudo era escuro e triste. Os animais se aconchegavam nas florestas porque fazia muito, muito frio. Então um dia, o leão, o rei dos animais, decidiu fazer uma viagem para buscar uma solução. E depois de muito tempo, o leão voltou com a notícia que ouviu dos ventos, das montanhas e dos riachos. A notícia dizia que bem longe, no leste, numa caverna, havia uma criatura chamada Sol, que tinha o poder do brilho e do calor. Mas a viagem até lá era muito longa e perigosa. Então, os bichos fizeram uma reunião e se perguntavam: quem de nós irá buscar o sol? Eu irei trazer o sol, respondeu o urubu. Então, o urubu partiu voando rumo ao leste. Voou com as suas penas pretas e brilhantes e a sua coroa de penas coloridas como arco-íris, da qual ele se orgulhava muito. O urubu voou e voou e voou e voou até não poder ir mais além. Até que finalmente ele viu alguma coisa brilhando lá longe. Era o sol na caverna. E à medida que se aproximava da luz, o urubu foi sentindo um calor cada vez mais forte. A luz ficou tão forte que o urubu teve de fechar os olhos. E depois, voando muito rápido e com grande destreza, o urubu arrancou um pedaço do sol com as suas garras. Mas era quente demais. Onde é que eu vou colocar esse pedaço de sol para que chegue seguro? O urubu se perguntou. Já sei. Vou ajeitá-lo entre as penas da coroa da minha cabeça. E assim fazendo, o urubu seguiu sua viagem de volta para a floresta. Pouco tempo depois, o urubu começou a sentir um cheiro esquisito e sentiu também um suor escorrendo pelo seu rosto. Um pouco mais adiante, o cheiro ficou ainda mais forte e ele sentiu a sua cabeça queimar e quando colocou a asa em cima da cabeça para aliviar a dor e o calor, o urubu deixou o pedaço do sol cair lá embaixo, dentro de um lago. Foi aí que o urubu percebeu que a sua coroa de penas coloridas, que era o seu maior orgulho, não estava mais lá. Foi assim que o urubu se deu conta que ele estava completamente careca. Ele chorou até chegar em casa, envergonhado pela sua aparência. E é por isso, por causa desse dia, que o urubu é careca, até hoje. Quando o urubu chegou na floresta, todos os bichos foram logo perguntando: então, urubu, você trouxe o sol? O urubu, triste, balançou a sua nova cabeça careca e respondeu: não, é impossível. Nós estamos condenados a viver no frio e na escuridão para sempre.
Lá no escuro e no frio da floresta, os bichos fizeram outra reunião. E eles perguntavam: o valente urubu fracassou. E agora? Quem poderá buscar o sol? Eu vou buscá-lo. Era o gambá. E o gambá partiu rumo ao leste. E o gambá andou e andou e andou e andou até não poder ir mais além. E depois de muito andar, o gambá chegou até a caverna do sol. E a luz era tão deslumbrante que ele não conseguia tirar os olhos daquela direção. E os seus olhos foram crescendo, crescendo, ficando cada vez mais redondos, cada vez mais arregalados, parecendo dois pires. E é por isso que o gambá tem os olhos esbugalhados até hoje. Bom, o gambá entrou rápido na caverna, arrancou um pedaço do sol com a sua pata, mas era tão quente que ele decidiu carregá-lo em seu longo rabo preto. E assim fazendo, o gambá se virou de costas para o sol e iniciou a sua viagem de volta para a floresta. Mas, pouco depois, começou a sentir um cheiro esquisito. O seu rabo começou a ficar quente, cada vez mais quente, até que ele não aguentou e correu até o lago e pulou na água para aliviar a dor. E aí, perdeu o pedaço do sol. O gambá ficou ali um tempo. Quando saiu, percebeu que o seu rabo, que era preto feito a noite mais escura que pode haver, tinha ganhado listras brancas da cinza do queimado, e é por isso que o gambá até hoje tem olhos esbugalhados, rabo listrado e cheiro esquisito. Quando o gambá, com o rabo chamuscado, finalmente chegou na floresta, os bichos perguntaram se ele havia trazido o sol, e o gambá suspirou e disse: não, é impossível. Nós estamos condenados a viver no frio e na escuridão para sempre. Os bichos ficaram silenciosos e cada um dizia para si mesmo: se o valente urubu e o inteligente gambá não conseguiram trazer o sol, então não há esperança. Viveremos para sempre no frio e no escuro triste do mundo. E mais uma vez, os bichos se aconchegaram uns nos outros. Foi quando uma voz muito baixa quebrou o silêncio. Eu vou. Eu trarei o sol, a voz disse. E essa voz era a voz da avó-aranha. Não seja ridícula. Você é velha e fraca para fazer uma viagem longa e difícil como essa, disse o papagaio. E os outros animais concordaram. Se o valente urubu, que é forte, e o inteligente gambá, que é ágil, não conseguiram, imagina se a velha e frágil avó-aranha vai conseguir alguma coisa. Claro que não. Mas a avó-aranha não disse nada. Em silêncio, ela andou até as margens do rio. E com as suas 8 patas, ela pegou um pouco de argila e deu de amassar.
e moldou um pote. E com um pouco mais de argila, ela fez uma tampa para o pote. E logo depois, a avó aranha teceu uma longa teia até o leste e foi escorregando pela teia até a caverna do sol. Quando ela entrou na caverna, a avó aranha cobriu seus olhos com 2 de suas patas. Com outras patas, ela rapidamente quebrou um pedaço do sol, jogou no pote e fechou bem com a tampa. Depois, ela deslizou de volta para a floresta, onde encontrou todos os outros animais. Vó Aranha, eles disseram, nós já sabemos que é impossível trazer o sol e que nós estamos condenados a viver no frio e na escuridão para sempre. Mas a sábia Vó Aranha não disse uma só palavra. Ela simplesmente abriu o pote e de dentro do pote um único raio de sol saiu como uma fita brilhante. Foi assim que pela primeira vez os animais puderam ver a beleza e a maravilha do mundo em que viviam. Foi assim que os animais puderam ver uns aos outros. Essa foi a maneira como a avó aranha trouxe o brilho e o calor do sol para todo mundo.